Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem de saúde, seguindo aquelas recomendações básicas de lavar muito bem as mãos, utilizar o álcool gel e principalmente a máscara de proteção da maneira correta, cobrindo o nariz e boca, ok? Meus amigos e minhas amigas, como de costume, nos QR Codes aqui ao lado, você acompanha a aba nas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, e nesse número de WhatsApp você envia o seu trabalho em audiovisual, sua dúvida, sua sugestão, qualquer que seja a comunicação que você precise ter comigo, você manda nesse WhatsApp, ok? E você também pode deixar nos comentários do vídeo que eu também respondo, certo? Meus amigos e minhas amigas, como vocês podem ver na imagem aqui de fundo no computador, eu trouxe o assunto trailer e teaser. Por que eu trouxe isso? São duas formas diferentes de apresentar um produto audiovisual. Como vocês já estão bem acostumados em ver trailers, não é mesmo? Eu tenho certeza que você sabe que o trailer ele é uma forma de demonstrar, de exibir um exemplo daquele produto audiovisual, como ele vai ser durante todo o caminho dele, né? No início, o meio e às vezes até o final você consegue acompanhar no trailer para ver se você tem interesse em assistir aquela obra. E o teaser é praticamente a mesma coisa, porém com uma diferença. Geralmente, o teaser são os momentos iniciais do filme. Geralmente, quando você produz, né, um produto audiovisual e você tem como criar um início, né, uma abertura que demonstra como vai ser esse produto, isso é chamado de teaser, né? Então, diferente do trailer, onde você tem o trailer é composto de várias partes do que é o filme mesmo, né? Então você pega partes do começo do filme, do meio, um pouco do final e você faz uma edição dessas partes e isso vira o trailer. O teaser, ele é criado para ser a abertura do filme às vezes, né? Não só do filme, mas qualquer obra audiovisual, seja um longa-metragem, curta-metragem, média-metragem, filme publicitário, programa de TV e por aí vai, tá? Minisséries, séries e aí. Então é criado quase que um produto audiovisual novo dentro daquele produto para que você possa compartilhar, né, esse teaser para demonstrar como vai ser o filme, como vai ser aquele produto audiovisual, mas sem que esteja necessariamente composta por imagens do decorrer desse filme. Então, o trailer você já está acostumado. Eu quero que vocês assistam um teaser de um curta-metragem que eu fiz há um bom tempo atrás para entender como que acontece isso. Acompanhe. Recomeçar. Uma palavra que traz medo e ao mesmo tempo esperança. Recomeçar é se expor a medos já vividos, ter decepções e correr os riscos que um novo trajeto pode trazer. Recomeçar é dar uma nova chance à vida, de aprender, de evoluir. Recomeçar é ter páginas em branco, esperando por uma nova história ser escrita. Andar por novos caminhos, conhecer novas pessoas, ver novos lugares. É preciso ter coragem, força e um pouco de imprudência. Perceber que nasceu para aquele esporte, mesmo depois de ter encarado os piores medos e a fase mais difícil da vida. Enxergar em uma nova modalidade, nunca antes praticada, uma vocação. Renascer, reviver, reinventar, superar-se, recomeçar. O caminho está esperando. Motivação é que não falta pra fazer tudo mudar, mas sem nenhuma atitude ninguém nunca chega lá. Não adianta impedir porque não podem controlar. Minha fé é muito forte, ninguém pode me parar. Só o tempo vai curar. É levantar e caminhar ao sol. A sangue frio não vou chorar.
Então, vendo esse teaser, você consegue identificar do que se trata, né? Então você tem a imagem, o logotipo do nome, que já demonstra que é um recomeço. O C vira aquele símbolo de cadeirante, então você entende que é sobre pessoas que de alguma forma ficaram com certa necessidade de utilização da cadeira de roda e que no esporte conseguiram se reerguer, conseguiram um novo sentido, um novo rumo às suas vidas, né? Então, esse teaser, ele não é composto por imagens sequenciais do filme, né? Com obras, com elementos que vão estar no decorrer do filme. Ele foi produzido exatamente para ser um produto audiovisual dentro do produto audiovisual. Então você exibe isso, dá a entender, ele faz parte do início do filme, mas não tem nada que possa remeter depois com o início, meio ou final daquela obra audiovisual. Certo? Então o teaser, ele é uma forma de você demonstrar, de você exibir o seu produto, de você contar a história daquilo que vai acontecer, sem utilizar elementos que compõem em si o vídeo, assim como o trailer faz, ok? Então, vamos, depois, quando estivermos presencial na aba, vamos fazer esse exercício de criar trailers. Então eu vou pegar cenas de um determinado filme que vocês conheçam, porque olha só, existe o editor de trailer, né? Então a pessoa que vai fazer o trailer, ele é um editor mesmo, ele é responsável por fazer aquele trailer. E ele precisa conhecer aquela obra, ele precisa saber editar. Existem diretores apenas para o trailer, né? Porque é uma forma de você contar a história sem denunciar e sem fazer uma mescla ali de partes que não tem nada a ver. Se você pegar um trailer e você colocar primeiro a cena do final, depois a cena do meio, depois a cena do início e depois a do final de novo, vira uma bagunça, vira ali uma mistura que não tem nada a ver com a história do filme. Então, para você fazer o trailer, você precisa conhecer a história. Você precisa saber exatamente como é o começo, o meio e o final dessa história, contar, né, essa história sem denunciar pontos chaves, né? Se for um filme de suspense, sem tirar aquele suspense do filme, né? Então você tem que criar um interesse, fazer uma edição interessante com esses elementos, mas também sem denunciar o que vai ser o filme, né? Aqueles grandes elementos que compõem o filme que chamam a atenção, a catarse, por exemplo. Então é uma edição diferenciada e é uma edição especializada para se criar isso. E o teaser você pode contar de uma maneira mais solta, né? Geralmente mais lúdica do que é aquele conteúdo, e não vai acabar denunciando o conteúdo em si, porque não utiliza dessas imagens sequenciais. Mas, além disso, agora que você já assistiu o teaser, eu quero que você repare nisso aqui. Recomeçar é dar uma nova chance à vida, de aprender, de evoluir. Recomeçar é ter páginas em branco, esperando por uma nova história ser escrita. Andar por novos caminhos, conhecer novas pessoas, ver novos lugares. É preciso ter coragem, força e um pouco de imprudência. Perceber que nasceu para aquele esporte, mesmo depois de ter encarado os piores medos e a fase mais difícil da vida. Quando o ator está falando aquele texto, quando entra uma trilha, essas batidas, quando entra essas imagens, isso a gente chama de inserts, né? São inserts dentro do vídeo, são inserções, ok? Só que essas inserções, elas entram na batida da música e a troca entre uma imagem e outra também é realizado nessa batida. Isso é uma forma de edição muito interessante que dá dinamismo para aquilo. Então, se vocês forem parar e lembrar lá atrás, no começo, acho que desse ano, que fizemos a trend do TikTok de troca de roupa, onde você chuta o sapato e você tá com outra vestimenta. Eu fiz essa trend, eu mostrei a gravação e a edição disso. Nós aproveitamos exatamente uma virada da música para fazer esse corte, né? Para fazer a transição.
E às vezes você consegue fazer de forma mais rápida essas inserções, exatamente utilizando a batida da música para ser os cortes, para ser o momento de realizar certos cortes. E esse é um exercício que vamos fazer logo, ok? Eu vou selecionar uma música que tem essas batidas bem destacadas e vocês vão montar com imagens mesmo fixas, não vídeo, vamos fazer com imagem primeiro para vocês entenderem a composição disso, e aí vai ser um exercício a realizarmos em breve, tá? Para não ficar muito longo, estendermos muito esse vídeo, eu fico por aqui dando esse pitaco do que vai acontecer depois. Então, se você tem interesse em ver mais sobre teaser, trailer, basta você fazer uma procura básica, rápida no YouTube. Procure trailer do filme tal e compare com um teaser, ok? Você vai ver a diferença do que é exibir essas imagens, do que é o filme, do que tem no filme, do que criar um conteúdo exclusivo para mostrar como vai ser esse filme sem utilizar essas cenas propriamente do filme, ok? E logo mais a musiquinha eu vou colocar no download, então no próximo vídeo de vocês eu já coloco na descrição desse vídeo o link para você fazer o download dessa música que eu vou escolher e demonstro como a gente vai fazer essa troca, essa montagem com as batidas da música, ok? Espero que vocês continuem se cuidando, acesse a caixinha da playlist, né? E você assista todas as videoaulas, tanto da faixa etária 13 e 14 anos, quanto da faixa 15 e 16 anos. Estou mostrando coisas diferentes nas faixas etárias, mas que elas se juntam, elas se englobam e uma complementa a outra, ok? Um grande abraço, tchau!